Oi, gente! Passando por aqui para mais um vídeo sobre as nossas curiosidades natalinas. Quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o presépio. Você monta presépio na sua casa? O presépio hoje está sendo uma tradição muito mais ligada à Igreja Católica, mas muitos cristãos protestantes, evangélicos também montam ali as figurinhas natalinas, né, para recordar esse momento do nascimento de Jesus. Inclusive os católicos são assim bem radicais nessas suas representações, porque eles querem recriar o ambiente do nascimento de Jesus. Então eles montam o presépio antes, mas eles deixam para colocar Jesus só no dia, a figurinha de Jesus lá, o símbolozinho, só no dia 25, que é para recordar essa memória. Bom, já começo desfazendo uma coisa para vocês. Segundo todos os historiadores e pesquisadores bíblicos, Jesus não nasceu em dezembro. Provavelmente o nascimento dele se deu em torno do mês de outubro, dados os dados históricos e até astronômicos que os relatos bíblicos mostram para nós. É bem provável que Jesus tenha nascido fora dessa época. Mas a tradição cristã que comemora o nascimento de Jesus, ela é posterior na história. As primeiras comunidades celebravam muito a morte e a ressurreição de Jesus, mas elas não se preocupavam muito em contar o seu nascimento. Tanto é que nos evangelhos que foram escritos primeiro, a gente não tem essas tradições. É Lucas e Mateus que vão contar pra gente alguma coisa sobre como foi quando Jesus nasceu. Mas o primeiro evangelho que foi escrito, que é o evangelho de Marcos, ele não traz narrativa, já apresenta Jesus como adulto. E essa busca por essa história veio um pouquinho depois pelos cristãos e cristãs não judeus que queriam conhecer melhor essa história da origem de Jesus e como isso se deu. Então, Lucas vai fazer a sua pesquisa, como ele bem diz no começo do seu evangelho, e Mateus também vai narrar algumas coisas, porque para Mateus, a comunidade dele é uma comunidade muito judaica, preocupada com a questão de genealogia. Então a história do nascimento de Jesus vai ser resgatada juntamente com as origens de Jesus, para reafirmar Jesus como uma espécie de novo Moisés. Bom, feito esse preâmbulo, a gente vai falar um pouquinho então sobre a tradição dos presépios. Muita gente não sabia ler ou escrever, então no início da igreja muitas coisas foram tomadas como figuras, pinturas, teatro, representações, para que as pessoas guardassem na cabeça a história e soubessem narrá-la. Por isso a gente vai ter até muitas igrejas com aqueles chamada Via Crucis, né? As historinhas ali, os degraus da crucificação de Jesus, por exemplo. Nas igrejas antigas na Europa a gente encontra isso muito. Diz a lenda, que quem começou a tradição do presépio teria sido Francisco de Assis, que, como vocês sabem, é também um personagem histórico. A Igreja Católica o canonizou depois, mas ele é um personagem histórico que teria feito esses primeiros presépios justamente para poder contar a narrativa do nascimento de Jesus para pessoas que não sabiam ler e que teriam que conhecer essa história de outras formas aí. Mas essa tradição pegou e as pessoas começaram a montar esses cenários em casa para recordar a história. É como se diz que Jesus nasceu ali na manjedoura, a gente agrega os bichinhos que ficam ali no curral, mas a gente nem tem muita certeza. Por exemplo, boi e vaca não era uma coisa muito comum de judeu cuidar. Os rebanhos que a gente tem na Bíblia são mais, os judeus como pastores são mais pastores de ovelhas, então é provável que houvesse mais ovelhas, talvez um bodinho ali, mas vaca não, burrinho não, mas a gente bota os bichos ali, né? Então tudo isso é parte de uma imaginação que é importante para o ser humano. O ser humano precisa imaginar, e quando ele visualiza alguma coisa, ele guarda isso no coração. O objetivo da representação do presépio é nos colocar dentro daquela história, que a gente pudesse sentir e recriar as emoções que os anjos sentiram, que os pastores sentiram, que todo mundo que estava ali, os magos sentiram, diante daquele momento do encontro com Jesus. Aliás, depois eu conto para vocês a história, porque os magos não estavam lá no dia do nascimento de Jesus exatamente não, né? Diz o texto que quando os magos chegaram, eles entraram na casa onde estava Jesus. Então já não era mais a estrebaria, mas isso é história para outro dia. Por hoje é só.
Curta aí bem o Natal, compreenda os símbolos e pratique a sua fé de uma maneira sem peso na consciência, libertária, importante e muito animadora, porque celebrar o nascimento de Jesus é muito importante, sim. É a encarnação do Filho de Deus, e a encarnação é uma doutrina muito importante na igreja. Jesus se fez ser humano para salvar a mim e a você. E ele mostra nos humildes começos como a grande obra de redenção de Deus alcança o mundo todo. Feliz Natal!